filhos. No versículo 1 diz assim: então disse o Senhor a Arão. O que Deus disse para ele? Tu e teus filhos e a casa de teu pai, olha só. Contigo levarei sobre vós a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo levarei sobre vós a iniquidade do vosso sacerdote. Ou seja, Deus estava dizendo que eles iam levar a iniquidade do santuário, ou seria então o pecado do santuário, quem profanasse o santuário, quem chegasse até ali sem ter autoridades, sem ser separado para isso, e eles iriam levar também a iniquidade deles. O que é isso? Deixa eu te explicar. É que o nosso Deus, ele mostrou aqui a responsabilidade dos sacerdotes e dos levitas para com o santuário. Significa dizer que eles deveriam ministrar, olha só, eles deveriam, Lúcia Sena, bom dia, eles deveriam ministrar e guardar todas as prescrições sagradas com temor. Quando você compra um remédio, lá na bula vem as prescrições, né? De que é feito o remédio, para que serve, como é que vai usar, quando se deve, o tempo, quando não se deve, é a prescrição. Então, havia também, Deus passou para eles uma prescrição de como seria conduzido o serviço sacerdotal. Você está entendendo? Então, e isso teria que ser com temor e tremor. Se você pega lá um remédio, e se você não seguir aquela prescrição, aquele remédio, ao invés de te fazer bem, ele poderá te causar mal, certo? Para você entender, essa é a ilustração. É a mesma coisa aqui. Então, caso contrário, sofreriam todas as consequências na própria vida. Isso nos... Agora vamos falar sobre agora a igreja, isso é sobre eles. Iria cair sobre eles as consequências ali do serviço sacerdotal, se não seguissem as prescrições de Deus. Você pega o remédio, lá tem as prescrições para você usar. Vamos supor que o médico te passou uma prescrição contrária, diferente. Aí você segue a do médico, e não a da bula, a da receita ali. O que vai acontecer? O remédio vai lhe causar mal. Mas você, com a receita ali do médico e com a bula que tem na caixinha, se o remédio fizer, olha aqui, ó, eu usei, a bula diz assim, mas o médico mandou fazer assim. Alguém vai ser responsabilizado. Certo, queridos? É o que Deus estava mostrando. Olha, a receita é essa, o caminho é esse, é assim que tem que ser. Se não seguisse aquilo, a primeira pessoa a ser atingida seria o sacerdote, tá? Então, aqui, ó, isso nos remete à igreja, isto é, o líder espiritual sendo responsável por suas ovelhas, olha aí, arcará com todas as consequências diante do Senhor, se for relapso com a obra de Deus. É do líder a responsabilidade de cuidar, olha só, cuidar, ensinar, exortar, orientar e conduzir as pessoas à salvação. Era isso que Deus estava tratando com Arão e com seus filhos, da responsabilidade deles. Assim como na igreja hoje não é diferente. Às vezes tem pregação que o rebanho pode não gostar de ouvir, mas o pastor tem que fazer. Às vezes tem certas palavras hoje em dia que muitas vezes o pastor, o líder, não quer trazer para o rebanho, para seus seguidores, com medo de que vai ferir, vai machucar, com medo de que vai tocar na ferida de alguém, no defeito de alguém, na imperfeição de alguém, no pecado de alguém, e ele se omite. Só que Deus está dizendo que a cobrança vem sobre ele, certo, amados? E assim você que ouvir essa palavra, independente de você ser sacerdote ou não, principalmente se você é líder de alguma área,
é muito importante você observar esse ensinamento. Esse ensinamento também se aplica para você que é pai, se aplica para você que é mãe. Se na sua casa, se ela estiver desorganizada, você é o responsável em primeiro lugar. É o que Deus está falando. Essa responsabilidade que vinha sobre o sacerdote, essa responsabilidade que vem hoje sobre o líder. Amém, queridos? É por isso que eu prego a palavra de Deus. Eu prego a palavra de Deus. Eu sei que às vezes tem certas colocações que as pessoas podem não gostar e às vezes até sair da igreja. Mas a palavra tem que ser trazida, ela tem que ser entregue. Porque se a pessoa quer viver no pecado e o seu líder espiritual se calou, é uma coisa. Se ela quer viver no pecado, mas o líder espiritual falou a verdade, aí o problema é o acerto dela com Deus. Amém? Então é isso, seus filhos viveram o pecado porque eles querem uma coisa. Agora, porque você não chegou com a correção e ensino, aí o pepino já é seu. Aí o abacaxi, na hora de acertar as contas com Deus, o abacaxi é do líder. Mas se o líder falou, aí então resolva lá depois com o Senhor Deus. Aqueles que deveriam ter te ouvido e não você. Essa é a responsabilidade. Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, nós te damos graça pelo dia que o Senhor fez, te damos graça por esta orientação que fala dos direitos, dos deveres dos sacerdotes, dos levitas, da responsabilidade que vinha sobre eles, do compromisso deles em seguirem a tua orientação. Meu Deus, nós vemos que é como o remédio, que vem com a bula ali. O médico passa a receita, mas na caixa também tem a orientação. Meu Deus, e se esse medicamento fizer mal, alguém terá que ser responsável. Assim, meu Deus, é no mundo espiritual. Alguém será responsável. Aquele que para o inferno, alguém será responsável pela ida daquela pessoa ao inferno. Ou aquele que teve oportunidade de pregar para ela e não pregou e não falou, ou a pessoa por ter recusado. Papai, eu não quero que recaia aqui sobre o meu ombro situações de pecado, de desobediência, ou alguém ir para o inferno porque eu não lhes falei, não lhes ensinei, não lhes orientei. Que esta palavra faça o que ela tem que ser feita na vida daqueles que a ouvirem. Quem sabe alguém vai ouvir essa palavra e essa pessoa tem uma liderança, a liderança de uma igreja, a liderança de uma célula, a liderança de um grupo pequeno, a liderança da família, a liderança de uma sala de aula, que o teu Espírito fale, em nome de Jesus. E quem sabe alguém que vai ouvir esta palavra está chateado devido a alguma postura que às vezes o seu líder tomou, ela não gostou, ficou chateada, mas que o teu Espírito pode usar essa palavra para despertar essa pessoa, que ela ouviu tal palavra, porque ela precisava daquela palavra, que é a palavra do Senhor, de exortação e de instrução. Assim seja. Queridos, pode tomar a água. Glória a Deus. Então, você que tem nos acompanhado, você viu que essa palavra hoje ela foi mais pastoral, ela não foi evangelística, mas essa palavra pastoral ela tem um peso muito grande também, porque ela traz para nós uma orientação importantíssima de ser seguida. Amém? Cumpra o teu ministério, em nome do Senhor Jesus. Olha, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre, tá? Ó, um beijo no teu coração e viva Cristo!